1.4 Concepções e definições sobre ciência econômica. Então vamos ver aí as concepções e as definições sobre a ciência econômica. Agora vamos entender um pouco mais o que é economia, como se define economia, qual é o objeto de estudo da economia, enfim, vamos agora passar para as questões mais de definições. O marco inicial da etapa científica da teoria econômica coincidiu com os grandes avanços da técnica e das ciências físicas e biológicas nos séculos 18 a 19. Então, assim, antes disso, a economia tinha poucos estudos formalizando o pensamento econômico. Então, ali, ó, final de 17 para 18, você tem um primeiro grande estudo do Adam Smith, que é considerado o pai da economia. Então, foi mais ou menos por aí que surge a teoria. Então, a economia tem aí século XVIII, século XIX, século XX, e estamos aí no século XXI, portanto, uma ciência de aproximadamente aí 300, 400 anos. Nesse notável período da evolução do conhecimento humano, a economia constituiu seu núcleo científico, estabeleceu a sua área de ação e delimitou suas fronteiras com outras ciências sociais. Lembrando que, por exemplo, o próprio Adam Smith, considerado o pai da economia, ele, na verdade, dava aula meio que assim nas áreas jurídicas, né? Ele dava aula de questões jurídicas, que não era direito, mas hoje seria o direito, questões de filosofia. Então, assim, você tinha alguns pensamentos econômicos originais são bem filosóficos, a origem também é filosofia. Enfim, você vai, portanto, no século XVIII, sobretudo, estabelecer o núcleo científico, os primeiros estudos, você vai provar aquilo que a gente viu no começo, você vai pegar os problemas e vai começar a provar, vai começar, digamos assim, a registrar a realidade e começar a partir do registro da realidade a construir as primeiras teorias. A construção de seu núcleo científico fundamentou-se no enunciado de um apreciável volume de leis econômicas desenvolvida com base nas concepções, então, mecanicistas, organicistas e posteriormente humanas. É claro que a economia vai nascer bebendo em outras ciências, em outros campos que já existiam no campo científico, né? Ou seja, vai beber dessas outras áreas e vai começar a trazer até, claro, depois mais à frente, ganhar os seus próprios contornos, a construção de suas próprias técnicas metodológicas e por aí vai. Então, por meio das quais os economistas procuraram interpretar os principais fenômenos da atividade econômica. Os economistas do grupo organicista, então vejam, pretendiam que o organismo econômico se comportasse como um órgão vivo. Então, são aqueles que vão trazer lá a ideia e as metodologias, por exemplo, da biologia. Então, olha, a economia é como um organismo vivo, enfim, tem o mesmo. Então, lá, os problemas da natureza econômica eram, portanto, expostos em uma terminologia retirada da biologia. Órgãos, funções, circulação, fluxos, fisiologia, entre outros. A concepção organicista da economia se faz presente em vários textos históricos, como este aqui, ó, datado do século XVIII. Vamos ver a nota do rodapé aqui só para confirmar de quem é. Então, lá é um texto do Jean-Baptiste Say, né? Ou seja, francês, que é o Tratado de Economia Política. Então, lá, ó, 1826, o livro original, que ele vai dizer, ó, as partes principais da economia social são as relacionadas com os órgãos dos quais a sociedade se serve para a criação, a distribuição e o consumo dos bens, do mesmo modo como as partes principais da fisiologia do homem são os órgãos que se relacionam com a nutrição, o crescimento e o desenvolvimento do corpo humano. Então, veja como a economia ela vai se originar bebendo de outras ciências, até, mais uma vez, mais aí à frente, né? Por exemplo, já no século XX, a ciência econômica, principalmente no campo universitário, já é uma área muito consolidada em boa parte do mundo, né? Ou seja, a Inglaterra
você já tem uma tradição do ensino da economia, você teve ali a presença dos grandes fundadores, os grandes pais da economia estavam por ali. Depois, mais no século XX, você vai ver o surgimento e o fortalecimento dessa teoria nos Estados Unidos, enfim, você vai ganhando. Outra coisa, outra ciência que a economia bebeu também foi a física. Então veja, já os mecanicistas pretendiam que as leis da economia se comportassem como determinadas leis da física. E a terminologia usada era estática, dinâmica, aceleração, rotação, velocidade, fluidez, força, entre outros, como se pode observar neste texto do século XIX. Agora vamos ver aqui do Gaussen, né? Século XIX, aqui não é o original, mas é um livro de 1983, Leis e Relações Humanas e Leis e Ações Humanas Derivados therefrom, enfim, do MIT. Então aí vai dizer o seguinte, ó, deixa eu ver aqui, é o 3, vai dizer, ó lá, a economia deveria se ocupar dos resultados produzidos por uma combinação de forças, e esses resultados deveriam ser descobertos com o auxílio da natureza mecânica das atividades individuais. Outro exemplo do mesmo século a economia deveria ser matemática e física, porque se ocupa de quantidades e relações entre quantidades. Aí aqui já uma frase tirada do livro do Jevons, né? Aí aqui o original, 1866, né? A teoria da matemática geral da economia política, né? E publicado aí numa revista de estatística. Para citar um exemplo do século XX, então uma força aplicada a uma massa produz um movimento caracterizado por sua aceleração. Esta, para uma mesma força, é tanto maior quanto mais fraca a massa. Do mesmo modo, a demanda aplicada a determinada riqueza produz mudança caracterizada pelo preço no qual ela intervém. Para uma procura de montante igual em unidades monetárias, o preço será tanto mais elevado quanto mais fraca for a quantidade das riquezas oferecidas. A quantidade ofertada é, então, uma resistência à elevação infinita dos preços, como a massa, uma resistência ao movimento. Então, a quantidade ofertada é uma resistência à elevação infinita dos preços, como a massa é uma resistência ao movimento. Nos dois casos, a inércia é proporcional à qualidade na matéria na qual a influência motriz é aplicada. Aí uma frase do Jacques Rueff, 1962, enfim, de uma revista internacional. Então veja como você tem. Então, a origem da economia, então, mais uma vez, a economia vai beber de outras ciências, vai trazer esse conjunto de conteúdos, ainda na primeira parte, com o objetivo, portanto, de, claro, à medida que o tempo passa, ela vai ganhando suas próprias características, vai ganhando sua própria forma de enxergar os seus próprios fenômenos. Então, claro, isso aqui se trata, portanto, de uma história de como surge a economia. Então, é assim que a economia vai trazendo, digamos assim, técnicas de pesquisa, formas de percepção de outras ciências. Todavia, as concepções organicista e mecanicista hoje já foram, ultrapassadas pela concepção humana da economia. Então, a economia, com o passar do tempo, vai desenvolvendo as suas próprias competências e vai desenvolvendo as suas próprias técnicas de pesquisa, a qual coloca no plano superior os móveis psicológicos da atividade humana. E aí, claro, à medida que a gente vai avançando na sociedade, você vai bebendo em outras áreas. Hoje, por exemplo, a econometria bebe muito ainda na matemática e estatística, mas veja, hoje a economia está bebendo muito também numa perspectiva de programação. Então, hoje você tem economistas que são verdadeiros programadores de modelos que se assemelha muito, por exemplo, a cursos de sistemas de informação, a engenharia de software,
ou seja, a economia, por exemplo, está se usando muito, vamos usar cada vez mais no futuro, a ciência de dados. Então, é claro que a economia vai a cada momento bebendo naquilo que ela considera mais relevante. Então, por exemplo, a concepção humana da economia, claro, adquiriu uma relevância muito grande. Por exemplo, você tem muitos estudos que vão se combinar com a questão da política, com a sociologia, com a história, com a filosofia, com a própria administração. Então, a economia vai ali capturando. É uma ciência que consegue interagir com outras ciências. A economia repousa, então, sobre os atos humanos e é, por excelência, uma ciência social. Então, é claro que a concepção humana vai ganhar protagonismo porque ela é superior à ideia lá de um organismo, de um movimento mecânico, porque justamente lida com comportamentos humanos. Então, se eu vou adicionar à minha interpretação de economia determinadas características do comportamento humano, essas características naturalmente vão me dar melhores respostas do que lá nas concepções organicista e mecanicista. Apesar de a tendência atual ser a de obter resultados cada vez mais precisos para os fenômenos econômicos, é quase impossível, portanto, fazer análises puramente frias e numéricas. Então, isso aí, inclusive, é uma percepção que eu tenho da economia também hoje. Então, apesar de a tendência atual ser a de obter resultados cada vez mais precisos para os fenômenos econômicos, ou seja, modelos econométricos na academia estão se tornando os mais importantes dos métodos. É 10, é 5, é 45, é um monte de tabela numérica, então o método está prevalecendo, só que é impossível, e aí também é a minha área de pesquisa na economia e a área da qual eu advogo também, que é impossível você só fazer análises puramente frias e numéricas. Então é claro que um estudo numérico, por exemplo, ajuda o governo a tomar uma decisão sobre uma política pública. Ele precisa ter, digamos assim, ele precisa ter um elemento guiador da sua ação. Agora, é preciso reconhecer que as reações do homem, a atividade do homem tem efeito sobre a realidade concreta. Então é quase impossível fazer análises puramente frias e numéricas, isolando as complexas reações do homem no contexto das atividades econômicas, e o economista não precisa dar as respostas com a aproximação de muitas casas decimais. Pelo contrário, se apenas conseguir determinar o sentido geral da causa e efeito, já terá dado um formidável passo avante. Então, essa é uma questão importante. Ou seja, a economia pode falar assim, olha, se a taxa de juros subir, a atividade econômica vai ficar comprometida. Porque eu não... só que aí, quando você vai num banco, o banco está preocupado em saber qual vai ser a taxa de juros. Então, o cara fica fazendo previsão de que em 31 de dezembro de 2000 e X... você vai ter a taxa de juros em 11,75%, porque ele precisa ter aquilo ali como guia para, digamos assim, orientar os seus clientes que tem X milhões. Então, assim, é compreensível a busca por um diagnóstico numérico, por uma resposta com casas decimais, que o PIB vai crescer 2,85%. Mas note que é preciso reconhecer que você pode encontrar grandes falhas nessa análise. E aí, o que importa é o sentido da economia. Então, a economia vai crescer muito, ou vai crescer modestamente, de forma moderada, ou vamos entrar numa recessão. Então, note que, e eu também advogo de que é melhor. Então, se você é melhor essa perspectiva. Então, se você está iniciando a sua formação econômica, ou está aprimorando, ou é de outra área, mas está aqui para aprender de economia, veja o desafio que é a profissão do economista. Eu sou economista, registrado e tudo mais. Então, há esse desafio na economia da gente tomar cuidado para não transformar todas as nossas perspectivas econômicas em uma análise fria e numérica, com precisão assim, digamos assim, enfim, com uma precisão notável, quando a gente está desconsiderando que começa uma guerra lá na Europa, todo o modelo entra em colapso. Após todos esses esforços, todos esses enfoques a respeito da concepção da economia,
Sua melhor definição foi dada pelo economista americano Paul Samuelson. Então, assim, a economia é uma ciência social que estuda a administração dos recursos escassos entre usos alternativos e fins competitivos. Para complementar, pode-se lembrar as palavras do professor Antônio Delfim Neto: economia é a arte de pensar. Então, eu também tenho visto grandes professores, digamos assim, grandes decanos, pessoas antiguíssimas já na economia, como o próprio Delfim Neto, que estão o Beluso, até economistas internacionais mais velhos, que estão aí já na fase final das suas carreiras, mas que estão assustados, como, por exemplo, o fato de que a economia ela é a arte de pensar. O que importa, portanto, é eu construir um pensamento. O problema é que a economia, principalmente a economia dentro das academias, principalmente dentro das pós-graduações, na sua grande maioria, se transformaram em cursos apenas de métodos. Então, assim, o bom é você saber fazer método ou programar. Então, você hoje tem economistas que são programadores, como eu falei. Então, você não tem pensamento. O cara só quer programar. Ele quer saber se a economia vai crescer 2,5 ou 2,25, ou se a economia vai crescer 1,8. Ele roda uma infinidade de dados e ele se preocupa muito com o método, o que não é errado, mas não tem pensamento. Tá, qual é o impacto social de crescer menos ou crescer mais? Qual é o impacto nas políticas públicas? Qual é o impacto na decisão de um investidor se a economia crescer 2,5 ou 2,2? Então esse tipo de pensamento não tem. Está cada vez mais escasso, até porque os livros, e por isso que eu gosto muito aqui de fazer aulas de manuais, porque é um manual com 700, 800 páginas, porque não dá para você aprender economia ou dominar alguma coisa ou qualquer área com apenas um e-book de 30 páginas ou uma aula de 5 minutos ou uma aula de 30 horas. Você precisa ter um tempo exposto àquele conteúdo. É claro que a gente sabe que o mundo é cada vez mais acelerado, mais exigente, etc. Mas mesmo assim, hoje você tem que continuar construindo as coisas no longo prazo. Apesar de especificar o seu objeto, a economia relaciona-se com as demais áreas do conhecimento humano. Então vamos ver aqui agora o que eu já tinha falado anteriormente. Eu tinha falado aqui em cima, deixa eu dar uma volta aqui. Aqui é o fato de que a economia, ao fazer essa análise sobre a concepção humana, a economia se torna uma ciência que consegue fazer uma interseção, né? Ou seja, as suas curvas conseguem se cruzar com as curvas de outras ciências, de outras áreas de estudo, e que ajudam demais a compreensão de certos comportamentos. Por exemplo, eu particularmente gosto de sociologia econômica, mas você também tem a geografia econômica, você tem a ciência política, você hoje tem a ciência empresarial, né? A administração, que também precisa conversar. Ou seja, a economia consegue conversar com muitas áreas. Agora veja, ó, autonomia, o que a economia tem de autonomia, mas o que também tem de inter-relação com as demais ciências. Isso é importantíssimo para um mundo que hoje se considera multidisciplinar, né, multitarefa, e num mundo onde as formações hoje, os órgãos educacionais ficam exigindo cada vez mais múltiplas competências dos estudantes. Então, se você está se formando em economia, você vai precisar também ter um conhecimento de outras áreas. Mas isso não significa, e isso também significa que alunos de outras áreas, por exemplo, economia também é um assunto para quem estuda direito. Então, note por quê? Porque você também tem interseções importantes entre as duas áreas. Vamos ver aí, então, esse primeiro subtítulo aí, falando um pouco sobre autonomia e inter-relação com as demais ciências. Notadamente, convém à economia, como a qualquer outra ciência, delimitar seu núcleo e especificar corretamente o seu objeto de estudo. Porém, na realidade, é muito difícil separar os fatores essencialmente econômicos dos extra-econômicos ou dos não econômicos, pois todos são significativos para o exame de qualquer sistema social. Então, é muito difícil pegar o que é
lá no caso, por exemplo, do Homo economicus, o que é decisão somente econômica, do que inclui também decisões não econômicas. Neste sentido, a autonomia de cada um dos ramos das ciências sociais não deve ser confundida, portanto, como um total isolamento. É claro que até tecnicamente, no Ministério da Educação, você até tem áreas definidas de estudo, etc. A economia é uma coisa, a sociologia é outra coisa, o direito é outra coisa, a administração é outra coisa, mas do ponto de vista prático das pesquisas, a gente sabe que a gente está ali sempre fazendo interseções com outros campos de estudo, relações internacionais e assim sucessivamente. Nesse sentido, a autonomia de cada um dos ramos das ciências sociais não deve ser confundida, portanto, com total isolamento. Então, isolamento total não tem como, pois todas as manifestações das modernas sociedades se encontram interligadas, mas deve ser observada sob diferentes óticas e investigada em termos não unilaterais. Então, a figura 1.2 aqui abaixo agora demonstra a estrutura da economia quanto a seu núcleo e aspectos principais. Então, você tem a realidade do aspecto material do objeto, do aspecto, a realidade, ou melhor, realidade ou aspecto material do objeto de estudo. E claro que você pode ter, ou seja, o mesmo objeto de estudo, você pode ter várias análises. Então, por exemplo, quando você está falando, por exemplo, um problema, por que o desemprego é persistente? Não é só um aspecto econômico, pode ser social, pode ser demográfico, pode ser geográfico, pode ser histórico, pode ser político, ou você pode juntar vários aspectos, fazer, por exemplo, uma análise multidisciplinar, multifocal, né, com vários focos diferentes, com o objetivo, portanto, de analisar, às vezes, o mesmo objeto. Então, aspecto material do objeto, ou a realidade, ou objeto de estudo, portanto, você pode ter múltiplas perspectivas. Então, na verdade, cada ciência observa e analisa a realidade do aspecto material do seu objeto segundo sua própria lógica formal. O fato, porém, é que as visões sobre o mesmo objeto, eles acabam se interrelacionando, e o mesmo objeto pode ser visto por vários ângulos diferentes. Então, agora, o autor coloca aí uma breve análise sobre os objetos fazendo essa interseção. Então, por exemplo, economia e política. Essa interdependência ela é secular, pois como a política é a arte de governar ou exercício do poder, é natural, portanto, que esse poder tente exercer o domínio sobre a economia. Inclusive, a origem, a expressão original dessa disciplina é economia política, porque, naturalmente, economia e política são coisas, são gêmeos siameses que nasceram assim, ó, bem juntinhos. Então, se a política é a arte de governar e hoje são os governos que têm boa parte dos instrumentos, por exemplo, de política econômica, significa, portanto, que a economia, ou exercer o domínio sobre a economia, ou controlar a economia, é parte, digamos assim, inseparável da política. Então, você tem essa perspectiva, economia e política. Pelas instituições, principalmente pelo Estado, os grupos de dominação procuram interferir em uma distribuição de renda que lhes seja conveniente. Então, por exemplo, o uso do Estado para o estabelecimento de políticas públicas é uma forma, portanto, de você ter aí, por exemplo, quando economistas fazem estudos sobre Estado, estão fazendo não só um estudo de economia, mas naturalmente um estudo de política. E aí não tem como separar, né? Porque aí, por exemplo, grupos de dominação, grupos da sociedade vão fazer uso do Estado para melhorar ou piorar a distribuição de renda ou para fazer aquilo que seja mais conveniente. Por exemplo, os agricultores, na época da política do café com leite, mantinham o uso da política do Estado para lhe conceder vantagens econômicas. E aí veja que esse é o legal de um livro escrito por brasileiros, que é colocar um exemplo
da nossa realidade. Então, por exemplo, o lobby da agricultura, né? Nesse caso aí, os cafeicultores lá no começo do século XX, por conta do poder econômico que eles tinham e, consequentemente, o poder econômico permitia eles terem poder político e o poder político no Estado permitia que eles continuassem garantindo as suas vantagens econômicas por meio de políticas públicas que os beneficiavam. Então, note que se você vai fazer um estudo sobre a política de café com leite, note a complexidade que é. Ou seja, você vai ter que fazer uma análise que invariavelmente vai gravitar ali entre economia e política, como esse grupo social tinha um determinado poder econômico para a época, e como eles usavam esse poder para ter poder político, e como eles operavam o poder político para continuarem garantindo o poder econômico e vice-versa. Então, note como são as coisas na prática. O mesmo ocorre hoje com os industriais que querem apropriar-se de crédito subsidiado ou tarifas aduaneiras que protejam o mercado interno da competição interna, garantindo-lhes lucros maiores. Eu acho que hoje não, talvez lá nos anos 60, mas hoje, se eu fosse escrever esse texto, eu botaria: hoje ocorre com o setor financeiro, que mantém uma estrutura de dominação sobre o sistema produtivo e sobre a sociedade em geral, usa o seu poder econômico para, por exemplo, financiar campanhas e políticos que garantam todo o sistema de rentabilidade das instituições financeiras, como, por exemplo, a garantia do pagamento das dívidas públicas ou a preponderância do sistema financeiro a certas regras. Ou seja, e aí eles financiam os políticos garantem as regras que o setor financeiro deseja, garantindo-lhe lucros maiores, garantindo reserva de mercado, garantindo que possam desenvolver ou não determinados produtos. Enfim, note como é difícil você separar a economia de política quando você quer analisar vários temas na economia. Não tem como você não levar em consideração o poderio econômico e como o poderio econômico vira poder político e como o poder político continua garantindo o poder econômico. Não muito distinta é a ação de trabalhadores organizados, petroleiros, metalúrgicos do ABC, bancários e outros que conseguem salários maiores que os trabalhadores pouco organizados, logo, portanto, com menor força política. Aí também, do lado do trabalho, é a mesma coisa, ou seja, os trabalhadores mais organizados politicamente, consequentemente, conseguem melhores condições. Finalmente, cabe no Brasil falar da oligarquia nordestina, que politicamente vem de longa data se locupletando com as transferências de renda interregionais. Enfim, você vê como que funciona aí quando você pega economia e política, e legal, exemplos brasileiros, enfim, exemplos que falam da nossa realidade para provar como, portanto, os aspectos econômicos eles estão ali, umbilicalmente ligados com os aspectos políticos. Agora, economia e história. Vamos ver aí o que isso nos ajuda a entender como é que os aspectos econômicos se completam com os aspectos históricos. Os próprios sistemas econômicos estão condicionados à evolução histórica da civilização. As ideias que constroem as teorias são formuladas em um contexto histórico em que se desenvolvem as atividades e as instituições econômicas. Então, história importa na economia. Então, por exemplo, qual foi a história da formação do Brasil? Isso importa. A pesquisa empírica sobre os fatos econômicos é levada adiante com base no registro histórico das informações sobre a realidade que se propõe a analisar. A vantagem dos estudos em um contexto particular da história decorre, portanto, do volume generalizado de informações que são levantadas sobre o ambiente em que transcorrem os fatos econômicos. A história do ambiente, portanto, enriquece os resultados analíticos. E, por exemplo, hoje se usa muitos dados históricos em economia, por exemplo, para a gente perceber e responder porque, por exemplo, as pessoas negras no Brasil, elas têm uma condição socioeconômica pior, ganham salários menores, têm os piores empregos, etc. E aí, quando você recorre à história do Brasil, a formação da história econômica do Brasil,
você vai ver que está ligado aos vários problemas e às várias desigualdades que foram estabelecidas por, sei lá, quase 400, 500 anos de escravidão. Então, consequentemente, e por ser o último país a libertar os escravos. Então, note que olhar para o passado dá explicações sobre por que, por exemplo, dentro da sociedade, trabalhadores brancos têm melhores condições de trabalho do que trabalhadores negros. Então, qual é a resposta para isso? Ou quando você tem um trabalhador branco e um trabalhador negro, uma mulher branca, uma mulher negra, com as mesmas qualificações, porque a mulher negra tem mais dificuldade. Ou seja, você vai buscar respostas. Então, a história do nosso país enriquece os resultados analíticos de um problema atual. Então, é um problema contemporâneo, mas que a resposta está lá, ó, no background da economia brasileira, está na história da formação da economia brasileira. Fica evidente que, por exemplo, os produtores de café conseguiam manter seu nível de renda em um momento de crise quando representavam o poder político, nos idos anos do primeiro quarto do século passado, o que não acontece no momento atual. Então, por exemplo, por que hoje os cafeicultores não conseguem mais fazer isso? Porque a sua organização política perdeu poder no mundo contemporâneo. Mas naquele momento histórico, por toda a história de poder econômico e político que eles construíram, eles tinham capacidade, portanto, de influenciar a economia. Então, o conhecimento do quadro político e social ajuda a entender a evolução dos fatos econômicos. Então, analisar as circunstâncias atuais e recorrer a evolução dos fatos econômicos ou recorrer à história econômica do país ajuda a explicar muitas coisas. Portanto, história importa. Economia e geografia, que eu particularmente gosto dessa perspectiva da geografia econômica. Os acidentes geográficos interferem no desempenho das atividades econômicas também. E inúmeras vezes as divisões regionais criadas por homens são utilizadas para estudar as questões ligadas aos diferenciais de distribuição de renda, de recursos produtivos, de localização das empresas. Por exemplo, você vai ter lugares que você vai localizar certas atividades produtivas por conta da riqueza geográfica ou por conta das condições geográficas. Os efeitos da poluição sobre o meio ambiente. Então aqui você ainda tem esse desdobramento de você colocar aí as questões ambientais, as questões ligadas ao uso do solo e etc., do equilíbrio dado pelos custos de transporte e das economias de aglomeração urbana, entre outros. Na verdade, todas as atividades econômicas têm um conteúdo espacial e elas ajudam a explicar muita coisa que muitas vezes não se refere apenas, por exemplo, ao custo de transporte. Então, por exemplo, você tem explicações econômicas para dizer por que o Brasil, porque a gente, claro, naturalmente tem uma tendência a ter muito mais aproximação com os Estados Unidos em alguns casos do que com outros países, porque você tem uma aproximação geográfica. Então, o nosso país está relativamente próximo aos Estados Unidos. Se você pegar o norte do país com o sul dos Estados Unidos, nós estamos relativamente próximos. Então, você tem vários elementos, por exemplo, as formações regionais, porque o Nordeste é mais pobre do que o Sudeste, quais foram as vantagens que o Sudeste tirou geograficamente, por exemplo, quando lá na história a corte portuguesa veio para o Rio de Janeiro. Então, várias questões vão ajudar a entender por que acontece e vão dar explicações para os vários problemas econômicos que a gente às vezes quer responder. Então, economia e geografia também importa. Então, note como a economia é uma ciência que se relaciona aí com, digamos assim, a economia é um prato que combina com muitos outros pratos, né? Então, assim, é uma espécie de ciência coringa que consegue
se comunicar com outras ciências e, consequentemente, isso faz com que seja uma ciência desafiadora. Eu, por exemplo, particularmente gosto muito de economia e gosto de estudar economia. Economia e sociologia. Então, quando a política econômica visa atingir os indivíduos de certas classes sociais, aí veja questões da sociedade, ela interfere diretamente no objeto da sociologia. Trabalhadores versus capitalistas, por exemplo, isto é a dinâmica da mobilidade social entre as diversas classes de renda. Então, as políticas salariais ou de gastos sociais, educação, saúde, transporte, alimentação, são exemplos que, direto ou indiretamente, influenciam nessa mobilidade social. Então, quando você analisa o comportamento da sociedade, você também vai tentar entender como é que há a mediação dos fenômenos econômicos e da sociedade. E mais recentemente tem ganhado força isso aqui, economia, matemática e estatística. Então, a economia ela faz uso da lógica matemática e das probabilidades estatísticas. E aí veja, lá no capítulo 31 apresenta-se uma discussão abrangente sobre a metodologia quantitativa na pesquisa econômica. Hoje, inclusive, essa é uma área que é onde tem mais revistas para se publicar. Normalmente você tem muitos eventos de econometria, eventos onde os métodos quantitativos eles ganharam um grande protagonismo. Nas pós-graduações se exige muito domínio dos métodos quantitativos, ou seja, na busca lá de manter a argumentação positiva a partir de dados. Essa é a grande realidade hoje concreta que a gente vive no mundo acadêmico. Então você usa métodos quantitativos para validar e para ter a áurea de que os métodos quantitativos lhe dão melhores argumentos positivistas. Argumentos positivistas no seguinte, de você encontrar uma resposta exata do que vai acontecer, até porque essa é uma demanda das empresas, essa é uma demanda dos governos, das políticas públicas, você ter esse tipo de mensuração. Então, muitas relações de comportamento econômico podem ser expressas por funções matemáticas, isso é muito normal. Ao longo do estudo desse livro e as videoaulas, vocês vão ver que se usa muito funções matemáticas, se usa muito gráficos matemáticos, enfim, você tem um uso de um ferramental de ciências exatas muito forte. Por exemplo, a quantidade de demanda Q por um indivíduo, uma função linear de renda disponível R do preço do bem P, dos preços do substituto S e do complementar C, isto é, e aí aqui você tem uma fórmula, né? Você tem aqui uma equação que ajuda, portanto, a entender como funciona a economia, em que A, B, C e D e E são constantes. Pode-se escrever também que a poupança da coletividade essa é função da renda disponível e da taxa de juros I. Então aqui são apenas exemplos. Claro que mais à frente a gente vai discorrer sobre o que é que significam essas letras, o que significa poupança, o que é a questão da função de renda, por exemplo, o que são bens substitutos e complementares, como é que se define o preço do bem dentro aí da função de oferta e demanda, e por aí vai. Então, você tem esse uso. Então, todavia, a economia ela não é uma ciência exata em que se podem programar os resultados sem erros. Então, aqui, claro, está aqui um aviso do autor para falar que a economia não é uma ciência exata em que se podem programar os resultados sem erros. Mas é isso que tem acontecido. É para deixar claro que, por exemplo, se você está começando a estudar economia, é claro que existe uma área de estudo que é a parte de economia, matemática, estatística, a tal da econometria, principalmente nos estudos, por exemplo, macroeconômicos, que você tem um uso já assim massificado de modelos econométricos. E, portanto, quem entra em economia agora e quer ir para essa área de macroeconomia, se não fizer uso desse ferramental, passa uma certa dificuldade. Por exemplo, se todos tiverem uma renda maior, é fácil imaginar que nem todos iriam gastar as mesmas proporções em consumo. É praticamente impossível prever com exatidão o comportamento de um particular indivíduo, mas, se indagado, o aluno poderia responder com base no valor médio os gastos da coletividade. Então, o que a gente tinha falado lá, a questão da lei dos grandes números. Então, é claro que na economia, com o uso da matemática, da estatística e dos modelos, você busca sempre, enfim,
resultados ali aproximados, médios ou marginais, mas sempre considerando algum nível de erro, mas você faz uso sim desses modelos. Como pessoa inteligente, é quase certo que estaria se baseando no valor em que a probabilidade de ocorrência é maior, isto é, em que a margem de erro for mínima. Então, essa estratégia de estimar as relações econômicas matematicamente formuladas, então essa é a questão. Então, o uso desse tipo de ferramenta, ou seja, a combinação, portanto, de economia e matemática, é a ideia de que você vai explicar as relações econômicas e os fenômenos econômicos a partir de formulações matemáticas. E por meio da minimização dos desvios estatísticos aleatórios, é conhecida, portanto, como econometria, que é uma espécie aí de mistura, é o que eu estou já falando há algum tempo, uma espécie de mistura de economia, matemática e estatística. Então, veja como a economia é uma ciência rica, é uma ciência que lhe possibilita fazer uso de várias outras ciências para se complementar e ali ajustando os estudos, e aí você pode se cercando, né, de perspectivas múltiplas da sociedade ou do mesmo objeto para realizar um determinado estudo econômico. Eu, particularmente, gosto muito, acho que essa é a riqueza da ciência econômica e é isso que hoje se percebe no mundo em torno dos estudos econômicos. Então, você tem hoje o estudo da economia em muitas áreas, enfim, variadas, por exemplo, economia da saúde, economia do meio ambiente, economia da natureza, enfim, economia da guerra, economia, enfim, economia do Estado, economia do setor público, microeconomia, macroeconomia, desenvolvimento econômico, história econômica. Então você tem uma série de áreas e sub-áreas na economia que vão se completando dessas outras áreas de estudo, e isso, claro, é positivo, faz com que o economista, se ele não ficar preso apenas a métodos quantitativos, faz dele um profissional